Do ponto de vista geral, então, se a gente tem diversas classificações para uma encravada, muitas, diria mais de 10 aí, mas não tem sentido a gente memorizar a classificação. A classificação é muito mais para a gente entender a gravidade da condição e que tipo de tratamento a gente pode inserir para aquele paciente. Então, existe uma classificação para onicocriptose, para uma encravada, que é dividida em 3 graus: grau 1, grau 2 e grau 3. Então, o grau 1 é aquele desconforto local que pode estar acompanhado de uma dor à palpação, quando você aperta no hálux, por exemplo, e com discreto eritema ali persistente pela presença desse corpo estranho ali no tecido periungueal. Isso pode acontecer, é considerado grau 1 de unha encravada. Esse estágio pode ser tratado sim, inclusive com não médico. Então, você só está vendo uma pequena reação inflamatória pela presença da lâmina ungueal enterrada no tecido periungueal. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tentar retirar essa lâmina lateral, fazendo com que ela cresça, ultrapassando essa borda distal do tecido. O que é que se pode fazer? Então, muita gente orienta, até manicure mesmo, colocar um pequeno chumaço de algodão no cantinho do dedo para ver se eleva a lâmina para ultrapassar aquele tecido da ponta do dedo com tranquilidade. Tem gente que põe até fio dental para tentar crescer. Para pacientes, por exemplo, idosos que têm hipercurvatura, né, transversa assim do leito ungueal, aquela unha meio em telha, existem já algumas órteses, tem algumas que a gente já pode utilizar, que você coloca a placa sobre a lâmina, cola, e a tendência dela ter uma força têncil na tentativa de abrir. Então, aquela lâmina que está assim dobrada, ela tende a ficar mais esticadinha. Isso funciona para esse padrão de idoso tranquilamente. Agora, a partir da unha encravada, grau 2, 3, grau 2 é quando a gente já vê um aumento, formação de granuloma piogênico, aquele granuloma telangiectásico, né, no tecido periungueal, com alguma saída de secreção purulenta. Nem toda secreção purulenta que a gente vê no dedo necessariamente é infecção. Às vezes é uma exudação junto com aquele tecido hipertrofiado, né? Lógico que a gente tem que tentar diferenciar. Quando tem calor, dor importante, febre, pode acontecer, sem dúvida, uma infecção bacteriana superposta, mas nem tudo que a gente alerta, nem tudo que é secreção, você vai precisar prescrever cefalexina, amoxicilina. Vigiem, observem o paciente se houve realmente uma agudização de sintoma doloroso, sintoma álgico, reação inflamatória muito intensa, pode sim ter havido infecção secundária, tá? Mas não é o normal, não é o necessário sempre. Pelo contrário, às vezes é um processo inflamatório pela presença do corpo estranho que fica se perpetuando pela presença da unha ali. E o grau 3? O grau 3 é quando a gente já tem a unha encravada, além disso, a formação do granuloma telangiectásico e uma grande hipertrofia tecidual em torno do dedo. Então, imagina, toda vez que aquilo encrava, gera uma reação inflamatória e uma fibrose, uma reação inflamatória e fibrose. Quanto mais fibrose, mais gordinho, digamos assim, fica aquele tecido periungueal e a unha tende a enterrar cada vez mais. E quando ela enterra, ela promove outra reação inflamatória, mais fibrose. Então, muitas vezes a gente vê aquela unha larga e o tecido gordinho sobreposta à lâmina ungueal. Aquilo ali é quase impossível de você tentar tirar sem ser com cirurgia. Então, tem esse processo inflamatório crônico, essa fibrose e essa unha enterrada que não dá para remover só com manicure. A gente necessariamente vai ter que ir para a cirurgia para abordar esse paciente, tá? Existem outras classificações de unha encravada também, que vão também denominar o local do encravamento da unha. Então, tem paciente que tem um encravamento da unha de forma mais proximal, que a gente chama de retroníquia, mas na prática a grande maioria é lateral e uma menor proporção é só na pontinha, só na área distal, tá? Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma. A gente utiliza muito mais para descrever melhor no prontuário esse paciente e para programação de tratamento, tá?